depois vou colocar para vocês. Então, só uma revisão rápida de função afim ou geometria analítica, a gente começou a ver semana passada. Então, de modo geral, eu tenho um gráfico. Então, ó, vou pensar por enquanto em função. Então, eu tenho dois comportamentos bem prováveis. Aliás, dois comportamentos que vão se repetir, né? Não são bem prováveis, eles sempre se repetem. Eu tenho uma reta inclinada para cima e uma reta inclinada para baixo. Dessa forma aqui, ó. Vou tirar a cara de vocês. Dessa forma. Só relembrando, a gente tem a nossa função. Ela tem esse formato aqui, ó. Lembra? F de x é igual a x mais b. Isso que a gente viu na última aula. O f de x também ele pode ser representado como y. A gente viu como determinar essas coisas. Por exemplo, o b a gente consegue determinar fazendo x igual a 0. Aí graficamente a gente consegue enxergar ele nesse cruzamento aqui. Então eu vou tentar fazer assim. Esse ponto aqui. Só lembrando que aqui a gente tem o eixo y, ou f de x. E aqui a gente tem o eixo x. Aqui é a mesma coisa. Vou deixar aqui. Então só lembrando que nesse ponto aqui, ó, o x vale 0. Então quando o x vale 0, vou chegar mais perto, o f de x vai ser igual a b. Vai ficar a vezes 0. Ó, essa parte corta. Então f de x é igual a b. Só para a gente relembrar aqui os conceitos. Então, a gente sabe toda vez que cruza o eixo y, a gente tem b. E esse ponto aqui, ó, é quando o f de x vale 0, ou o y vale 0, nesse ponto. A gente tem um valor de x para y igual a 0. A gente iguala a x mais b igual a 0. Aí a gente isola o x e vai ficar com menos b sobre a. A gente chama isso aqui de raiz, ou seja, o ponto no qual a minha função vale 0. Então, é só relembrando, a gente viu isso na última aula. Né? Alguém tem alguma dúvida até aí? Não. Então, vamos continuar. Então, só lembrando, essa primeira reta aqui, o A, ele é negativo. A gente tem esse ângulo aqui, ó. Né? E nessa reta aqui, a gente tem um A positivo. Aí, eu quero abordar algumas coisinhas aqui, porque na última aula eu falei basicamente de função. Só que essa matéria também ela é encaixada em geometria analítica, e aí a gente consegue abordar as duas de uma vez só. Porque é o seguinte, ó, geometria analítica, a gente vai abordar isso aqui com um viés um pouco mais geométrico, olhando para como se fosse um triângulo. Como não? Ele é um triângulo. Então a gente consegue determinar algumas coisas aqui. Então, ó, eu vou continuar, eu vou puxar. Vocês conseguem enxergar esse triângulo aqui, não consegue? Todo mundo consegue? Então, ó, só relembrar de cara aqui algumas relações que a gente tem em triângulo retângulo. A gente vai voltar, os alunos aí que não viram ainda geometria, a gente vai ver. Mas, de modo geral, a gente vai trabalhar com triângulo retângulo, tá? Isso é uma parte até de trigonometria. Então, assim, só vocês vão relembrar agora essas relações aqui. Então, aqui, ó, lembra o triângulo retângulo, ele tem que fazer 90 graus, só, né? A gente tem uma hipotenusa aqui, ó, que é sempre o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Por que eu estou falando isso aqui? Eu quero que vocês enxergam, eu quero que vocês olhem para essas duas retas aqui e vejam os triângulos. Ó. A gente tem um triângulo formado aqui e a gente tem um outro triângulo formado aqui. Qualquer ponto que a gente pegar aqui, ó, a gente consegue formar um triângulo. Então, a gente consegue fazer uma figura, um triângulo, pegando dois pontos dessa reta. E aí eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou puxar e vou fazer assim, ó. Vou ver se vocês vão conseguir enxergar isso aqui, ó. Vou trabalhar com a figura com A positivo. Ou seja, a gente vai ter uma inclinação para cima. Jovens, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Isso é importante pra caramba, a beça é muito demais, vai cair com certeza nos concursos de vocês. Sempre cai função. Ó, eu quero saber se vocês conseguem identificar esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Eu vou falar para vocês que esse ponto aqui vale y. E esse ponto é um ponto aqui, ó.
é uma altura, tá? Vale y, certo? E eu tenho um outro ponto aqui, uma outra altura, que vale y0, tá? E esse ponto está mais ou menos aqui, ó. E esse ponto está mais ou menos aqui, que é o y. A gente consegue fazer a mesma coisa no x. Vamos traçar de amarelo aqui, ó. X. Vou colocar x0. Vou colocar aqui como x, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar que eu consigo formar. Olha só, esses dois pontos que eu marquei, esse ponto e esse ponto aqui, eles pertencem a essa reta. São pontos que estão na reta vermelha. Então, se eu aproximar, aliás, esse ponto aqui, ó, ele vai ser x0, as coordenadas dele, y0. O outro ponto vai ser x e y. Todo mundo concorda com isso aqui? Esse par de coordenadas aqui é x e y, e esse par de coordenadas é x0 e y0. E a gente forma um triângulo. Se alguém não pegou, vocês me falam. Mas ó, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Ó, formei esse triângulo. Ó, esse triângulo, ele tem uma altura aqui e ele tem uma base aqui. Vocês concordam comigo que a altura desse triângulo vai ser y menos y0? Vocês concordam comigo? Que é y, ó, y menos y0, ou seja, vai sobrar só isso aqui, ó, y menos y0. Vocês concordam? Todo mundo concorda comigo? Essa é a altura, ó. Já que vocês concordam com isso, vocês concordam também que a base dele é x menos x0. Concordam comigo? Sim. Só lembrando que isso aqui é uma distância, ela não vai ser negativa nunca. Então eu só adotei esse formato de x menos x0, y menos y0, para a gente chegar numa equação conhecida aí na geometria analítica. Bom, continuando. Então eu vou pegar esse ponto e eu já sei a equação da reta. A gente já cansou de trabalhar com essa função afim. A gente sabe que f de x é igual a x mais b. Bom, o f de x ele é o y, né? E é igual a x mais b, mesma coisa. Olha só, vê se vocês concordam comigo que com esses dois pontos a gente define uma reta. Eu posso substituir aqui no lugar do y, isso aqui, ó, y menos y0, porque é a altura. E aí eu posso substituir no lugar do x, x menos x0. Vê se vocês vão concordar comigo isso aqui. Só simplesmente substituindo, então, eu vou chegar nisso aqui, ó. Y menos y0 igual a vezes x menos x0 mais 1b. Vocês concordam comigo isso aqui? Todo mundo concorda? Só tem um detalhe importante. Quando eu substituo os pontos, eu já não tenho mais esse b. Por quê? Olha só, vê se vai ficar claro para vocês. Vocês lembram que o A é esse ângulo aqui, ó. Ele é a tangente desse ângulo. Ou seja, a tangente, vocês têm que relembrar as relações. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olhando para o ângulo aqui, o oposto ao ângulo é y menos y0, é isso aqui, de azul. Ó, oposto ao ângulo, lembra que é para onde o ângulo está olhando. Então vai ficar y menos y0 dividido por x, que é o cateto adjacente, menos x0. Isso é igual a A. Essa é uma equação famosinha, ela sempre está nos livros aí, mas ela tem outro formato geralmente nos livros. Ela é isso aqui, ó.
Geralmente na geometria eles usam M em vez de A, mas é a mesma coisa. A e M são a mesma coisa, tá? Bom, até aí tranquilo. Eu não falei nada de novo, nada de novo. Só fiz uma abordagem diferente. Tranquilo até aí? Aham. Então, isso aqui é geometria analítica. É mais uma matéria que vocês que vai cair no concurso. Essa parte é a função afim, a primeira parte de geometria analítica, com retas, tá? Bom, e aí a gente começa a calcular algumas coisinhas. Então, eu vou puxar aqui alguns exemplos. Então, primeiro eu vou parar essa parte na teoria, porque aí eu deixo duas aulas, né? Uma para teoria e uma para exercício. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar aqui? Não. Tá. Então, vou parar aqui.